aula. Você consegue? Claro, consigo sim. Vamos lá. Senhor, muito obrigado pelo dia. Obrigado, Senhor, pela noite de descanso. Nós podemos dormir, restaurar nossas forças, energias. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa dar capacidade ao Davi, que o Senhor possa, pelo seu Espírito Santo, o inspirar para que ele possa dar essa aula de hoje, explicar a nós de forma clara, que o Senhor possa nos ajudar a abrir as mentes e os corações, aceitar coisas novas, sedimentar coisas antigas. Em nome de Jesus, Senhor, que essa aula seja massa para que a gente aprofunde mais o conhecimento da sua palavra e do seu ser. Em nome do seu Filho, amém. 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 Gente, muito bem. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou iniciar a minha apresentação de slides agora. E vocês me avisam aí quando tiver ok. Para a gente seguir com o nosso conteúdo. Essa já é a quarta aula nesse estudo nosso de Filipenses. E hoje nós vamos abordar mais especificamente o capítulo 3, né? Do verso 1 até o capítulo 4, verso 1 também. A gente entende que, bom, pelos nossos estudos aqui, que esse verso, quando foi feita a divisão de capítulos, né, um milênio atrás, essa divisão não considerou o desenrolamento ali, do desenrolar do texto também, e aí esse verso ele ficaria melhor na leitura, né, se você colocar no final do capítulo 3. Então, a sessão que a gente está trabalhando aqui de Filipenses é capítulo 3, do verso 1 até o capítulo 4, verso 1. Antes disso, só para dar uma breve contextualização, eu não vou falar o conteúdo do que a gente já passou nas aulas anteriores, especialmente ali na introdução, né, que era muito, muito interessante. Você, se quiser esse conteúdo, pode falar comigo, pode falar com o Thiago. A gente tem essas aulas, mas todas elas estarão disponibilizadas no nosso site. Assim que isso estiver disponível, a gente avisa lá no grupo da comunidade. Então, nós recomendamos que você que não assistiu, volte lá, assista, para você ter um panorama mais completo do livro de Filipenses. Mas você também pode buscar nas nossas referências, né? Aqui na aula de hoje eu vou mostrar algumas. Falando então de Filipos, tá, gente? Só para dar novamente uma breve contextualização, se você quer saber mais, você tem onde encontrar. A cidade de Filipos, para quem não conhece, é essa ruína aqui, mas na época de Paulo certamente não era essa ruína, né? Na época de Paulo certamente era uma cidade com muita vida. Filipos era uma colônia romana, uma cidade que havia sido construída no norte, no nordeste da Grécia, na verdade, né? Para estabelecer o domínio romano naquela região. Era uma cidade habitada por muitos veteranos de guerra. Essas informações contextuais são importantes porque a gente vai retomar em alguns momentos durante o texto, tá? Até para a gente compreender o que era a mensagem que Paulo estava passando ali, para quem que foi endereçado e tudo mais. Mas existiam alguns veteranos de guerra ali em Filipos, né? E nessa época, Roma já era uma cidade ali superlotada. Roma já tinha problemas, né, de abastecimento, de comida e tudo mais. Então, a ideia de estabelecer colônias, ela tinha dois objetivos, né? Que não enchesse ainda mais a cidade já superpopulosa de Roma e também que você estabelecesse o seu domínio em outras regiões, estabelecesse o modo de vida romano nessas outras regiões. Então, Filipos tem esse mix aí, é uma cidade razoavelmente importante também. E Filipos provavelmente tinha um certo mix social ali, tá? Os historiadores ali, né? Principalmente o Tom Wright, que a gente está usando aqui hoje para ser referência, eles falam que provavelmente nesse mix social você tinha uma alta porcentagem de escravos, a gente não sabe dizer quanto, mas pelo menos uma estimativa razoável aí seria que metade da população era escrava. Isso era muito comum no mundo antigo, né? E você tinha também outros que eram muito pobres, o que eles estavam buscando era o seu dia a dia, isso também é comum no mundo antigo, aquela sobrevivência diária, né? E aí você tem ainda alguns cidadãos romanos que seriam certamente orgulhosos ali de sua posição, isso também faz parte da sociedade de Filipos, e
Você tem ainda esse grupo, né, de famílias talvez mais antigas, famílias herdeiras dos antigos donos desse território, né, de gregos e tudo mais. Então, talvez houvesse aí algumas pessoas, de certa forma, né, ressentidas da ocupação romana. Não é essa a ênfase, não, mas existe esse grupo social aí de famílias mais tradicionais da região que não eram necessariamente cidadãos romanos orgulhosos, né? Então, esse é o mix social para a gente considerar da carta de Filipos, ou melhor dizendo, dos filipenses. E um outro contexto importante para a gente é que Paulo escreve essa carta estando na prisão. Tá? Ele está numa prisão romana, que, como vocês sabem, né, a gente já estudou, era um local bastante complicado, né? Você não era nem mesmo alimentado pelos soldados ou pela guarda romana. Né? Numa prisão romana, tipicamente, se você não tivesse ninguém para te mandar água, comida, se você não tivesse formas de se sustentar, você ia passar maus bocados ali. E o apóstolo Paulo, ele recebe uma oferta, né, da cidade de Filipos, dos cristãos ali, da cidade de Filipos, para seu sustento. E essa oferta é entregue, né, pelas mãos de um colaborador de Paulo, ele vai citar essa pessoa, e então você tem todo esse contexto. E Paulo, gente, ele está escrevendo, então, para os cristãos da cidade de Filipos, em parte para agradecê-los por essa oferta, né, mas também para reafirmar algumas posições ou algumas questões da mensagem que ele já vinha trazendo, né? Filipos é uma comunidade que ele plantou, então Paulo quer aprofundar um pouquinho mais, né? E ele quer agradecer também aos filipenses por essa oferta, e é por isso que ele escreve a carta de Paulo, a sua carta aos filipenses, tá? E hoje, 2000 anos depois, a gente continua estudando, né? E o trecho hoje do nosso interesse é esse aqui, tá bom? Vamos lá, então? Gente, nos primeiros 6 versos, a gente tem algumas falas de Paulo, que eu vou colocar aqui, que são bastante contundentes e que precisam de um esforço nosso de contexto, né, para entender melhor. Paulo diz assim, ó, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Esse é o tom da carta, tá? A carta de Filipenses é muito voltada, tem uma ênfase muito grande nessa ideia de celebrar e se alegrar. Isso é paradoxal, porque se vocês se lembram, Paulo estava na prisão, ele estava em sofrimentos, de fato. E então, colocar o sofrimento em contraposição à celebração é algo que Paulo faz magistralmente nessa carta, é por isso que ela é uma carta das preferidas aí de muita gente também, tá? Paulo tem essa capacidade de colocar a celebração e a alegria em face de sofrimentos e aflições. E isso é muito importante para nós cristãos aprendermos. Mas o que Paulo está dizendo então alegrem-se no Senhor. Isso é um imperativo, né? Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e o faço para protegê-los. Então, eu repetir, né, faz parte de um cuidado meu para com vocês. E olha o que ele fala aqui, cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal e os mutiladores que exigem a circuncisão. Palavras pesadas do apóstolo. Ele diz assim, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos os verdadeiros circuncidados. Alegramos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. A tradução que eu estou utilizando aqui é a NVT. Você vê que ela é bem fluida, né? Bem direta, fácil de entender. Eu, pessoalmente, gosto muito. Mas vamos olhar verso a verso aqui para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Não verso a verso, porque isso seria um trabalho de comentário mais detalhado, mas pelo menos em contextos que a gente quer ressaltar aqui. Quando Paulo fala assim, ó, cuidado com os cães, do que ele está falando? Que tem pitbulls soltos na rua, né? Que tem rottweilers perigosos? Não, ele está usando, né, uma expressão
irônica para se referir a um grupo de pessoas. E ele repete, né, expressões para esse grupo 3 vezes. Ele fala os cães, aqueles que praticam o mal, ou as pessoas das más obras, das obras ruins, e os mutiladores, né, aqueles que se cortam, que exigem a circuncisão. Gente, esses 3 adjetivos, na verdade, são adjetivos que os judaizantes, né, esse grupo de judeus que exigiam a observância de certas práticas e ritos, ou a vivência, né, de certos marcadores da cultura, da etnia judaica, né? Esse grupo, ele usava essas frases. Então, Paulo está utilizando contra eles uma coisa que eles falavam dos outros. Eles falavam, por exemplo, que os gentios eram cães. Cães, no mundo antigo, gente, não é como a gente tem hoje, né? No mundo moderno, que são animais de estimação, que dormem na cama com a gente, aquela coisa toda, né? Cães, naquela época, eram animais sujos e certamente era um xingamento você chamar alguém de cão. E os judeus usavam essa palavra. Então, Paulo está aplicando isso a eles. Olha que coisa. Não os judeus todos, tá, gente? Esses judaizantes, né? E aí você tem aqueles que praticam o mal, essa outra expressão, que também é de forma irônica, porque eles se auto-intitulavam, né, esse grupo, pessoas das boas obras. Afinal de contas, as boas obras sempre foram muito importantes na cultura judaica, né? Durante todo o Antigo Testamento você vê essas advertências, esses chamados a fazer boas obras. Então Paulo fala para eles que eles são, ou falar para os filipenses, né, que esse grupo são aqueles das más obras, é realmente um tom bastante irônico. E por fim ele fala dos mutiladores que exigem a circuncisão. Gente, aqui ele está fazendo uma referência, né, à circuncisão, ao corte do prepúcio que os judeus praticavam aí desde o início da aliança abraâmica, né? Mas isso é bastante cultural, porque o que a gente entende pelo Novo Testamento é que essa ordenança, né, ou como muitas das ordenanças do Antigo Testamento, elas, de fato, eram símbolos, elas serviram com algum propósito específico, né, para formar uma identidade do povo de Deus, mas certamente possuíam significados mais profundos adjacentes a elas, que são revelados plenamente em Cristo, tá? E é por isso que nós não somos obrigados a guardar nada disso, né? Paulo, inclusive, ele expande essa ideia quando ele diz aqui, logo abaixo, né? Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Ou seja, nós somos as verdadeiras pessoas que fazem parte da aliança. A circuncisão era a marca da participação na aliança de Abraão com Deus. E agora, o que Paulo está falando essa aliança é feita no coração, que adoramos por meio, para nós que adoramos por meio do Espírito de Deus. Então, quer dizer, esses 3 adjetivos, eles meio que desconstroem ou ironizam o discurso dos judaizantes e são uma advertência para que os filipenses não caíssem nessa cilada, né? Como você viu lá em Gálatas, que o apóstolo Paulo também usa palavras parecidas para enfatizar a sua mensagem. E olha o que ele faz aqui então, né? Nessa contra-reivindicação dele. Aqueles que adoram a Deus em espírito, em oposição a essa ênfase, né, na carne, ou seja, na sua identidade, nos seus esforços, nos seus marcadores étnicos e culturais, né? Essa é a verdadeira circuncisão, adorar a Deus em espírito. O orgulho não é um orgulho étnico, um orgulho familiar, é um orgulho no Rei Jesus, em pertencer a Ele, em ser do seu povo. E também, gente, orgulho num bom sentido aqui, tá? Então, se recusar a confiar nessas coisas, se recusar a confiar nos nossos próprios esforços e na sua própria identidade, é isso que significa a verdadeira circuncisão. Você confia e põe a sua confiança plenamente em Jesus, que te chamou para fazer parte da sua família, que fez uma aliança com você, do seu sangue, e não mais nessa sua identidade étnica e familiar. Isso é muito interessante, gente, que Paulo esteja colocando as coisas dessa maneira, né? Porque muitas vezes a gente fica focado demais naquela ideia que Paulo contrapõe lei e graça, né? E a gente acaba perdendo algumas nuances do texto. Na verdade, uma das grandes ênfases, se não a maior ênfase, né, de quando Paulo contrapõe a forma judaica, né, de viver e a forma cristã, é da ideia de que existe uma nova humanidade, ou um novo reino, que é multiétnico, que ele é multicultural,
que ele perpassa as barreiras da sua cultura, do seu povo, da sua nação, da sua família. Ele é superior a isso, na verdade. Essa nova identidade é superior a essa. Gente, esse é um insight, esse é uma ênfase de Paulo que aparece muito nos seus escritos e também aparece aqui. Então, Paulo está fazendo essa advertência para não cair nessa cilada dos judeus, né? Mas ele também está fazendo uma advertência maior aqui. Veja, ele fala assim, ó, não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. A palavra que foi usada aqui para esforços humanos, tá? Na NVT foi traduzida como esforços humanos, mas se você pegar outra versão vai estar escrito não confiamos na carne. O que ele está falando aqui quando ele usa essa palavrinha aqui, né? Ele está falando da observância do judaísmo como um esforço para alcançar a salvação. Mas ele está falando também dessa identidade étnica que te confere algum valor. Dessa identidade cultural, familiar que, na sua cabeça, te confere um valor diante de Deus. Por isso, a sua confiança nesses esforços humanos ou a sua confiança nessa coisa toda que a gente chama, que o apóstolo Paulo está chamando aqui de carne. E ele expande, né? Ele basicamente insiste na ideia, falando assim, olha, eu tenho motivos, né? Se alguém pensa que existe algum motivo, então eu tinha muitos, porque eu fui circuncidado por 8 dias, israelita, verdadeiro hebreu, fariseu, extremamente obediente à lei judaica, tão zeloso que persegui a igreja, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor, e isso não era fácil, porque os judeus tinham muitas leis, né? Então, o que o apóstolo Paulo, gente, está querendo desconstruir aqui, e aqui de novo eu quero que vocês se lembrem quem era o público-alvo da carta dele. Ele está desconstruindo a ideia de que nós podemos confiar em quem nós somos em termos de heranças culturais, familiares, étnicas, identitárias, vamos dizer assim, que eu acho que se encaixa mais para o nosso contexto hoje, e que a gente entenda que essas coisas não são dignas da nossa confiança. Não é que elas não são importantes, elas são muito importantes. O apóstolo Paulo fala, olha, isso aqui guiou a minha vida durante muitos anos. Inclusive, ele vai falar um pouco mais sobre isso no próximo. Essas coisas são importantes, mas diante do valor de Cristo, e aqui eu também estou me adiantando para o próximo texto, diante do valor de Cristo, essas coisas são pequenas. E, na verdade, elas não são dignas da nossa confiança. A única coisa que é digna da nossa confiança é alegrarmos no Espírito, em Cristo Jesus, né? Quem é digno da nossa confiança? Cristo Jesus e o que Ele fez por nós. E por isso a gente se alegra nele. Essa é a grande ênfase dessa primeira parte aqui, tá? Então, seguimos. Depois a gente tem os versos de 7 a 11. A gente vai ler numa pancada e fazemos a mesma análise. Paulo está continuando a ideia que ele começou. Eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes, em outras versões, como lixo, né? Por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, aqui é a palavra dele, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Que texto, né? O apóstolo Paulo insistindo, gente, nessa ideia que era muito prevalente, né, no mundo antigo, era muito comum no mundo antigo as pessoas terem o orgulho das suas identidades, né? E Paulo falando que essas coisas são insignificantes por causa de Cristo. Veja, existe aqui, gente, alguns perigos, tá, que a gente corre ao ler essas palavras de forma muito descuidada. Uma das acusações que são feitas ao cristianismo, né, ao longo da história, é que o cristianismo, na verdade, ele apaga a diversidade, né, e a identidade das pessoas, e ele propõe que as pessoas sejam todas iguais, robozinhas e tudo mais, né? Essa é uma crítica infundada, uma crítica que não se verifica, até porque o cristianismo aparece na história com muitas expressões que abarcam a pluriculturalidade,
culturalidade, né, das pessoas e dos crentes. Então, isso não se verifica historicamente, mas também não se verifica nos textos que a gente tem como base da construção da nossa fé. Né? O apóstolo Paulo aqui, gente, ele não está sendo antissemita, tá? Como também é uma acusação aí infundada. Ele não está dizendo que os judeus não valem nada, ou que o judaísmo, né, e a cultura judaica também não vale nada. Não é isso. Ele está colocando em perspectiva a possibilidade de confiar nessas coisas, nesses marcadores culturais, com relação, em perspectiva com a confiança em Cristo e no que Cristo fez. E aí, sim, o valor de Cristo ele é tão maior que isso, ele é tão maior que essas coisas, que você pode considerá-las insignificantes, pode considerá-las como lixo, como o apóstolo Paulo está falando, porque ele deixou essas coisas de lado a fim de poder ganhar a Cristo. Então, para efeitos de comparação, né, para efeitos de confiança, toda vez, gente, que a gente coloca a nossa confiança em alguma coisa que não seja Deus, a confiança que a gente só poderia colocar em Deus, a gente está cometendo uma idolatria, né? E isso é algo, sim, que a gente deve considerar como lixo, não a coisa em si. Muitas vezes a gente põe a confiança na cultura, ou a gente põe a confiança, sei lá, no nosso dinheiro, nas nossas relações familiares, no nosso status de trabalho, ou na nossa identidade de gênero, e a gente coloca orgulho nessas coisas e faz disso um ídolo. E aí sim, é um lixo. Mas essas coisas em si são boas, afinal de contas, estão todas criadas por Deus. Então, é esse discernimento que a gente precisa ter para não entender errado as palavras de Paulo e também para não aplicar errado, né, a nossa vida. O que Paulo está fazendo, então? Esse contraste, como eu já comentei, e existem aqui, gente, olha que legal, 3 questões muito importantes, porque o apóstolo Paulo está retomando nesses versos aqui, no capítulo 3, algumas ideias que estão presentes no poema lá do capítulo 2, do verso 6 a 11, que é o poema central, né, da carta aos Filipenses. Eu não expliquei aqui, mas já foi falado nas outras aulas, a carta aos Filipenses tem 4 capítulos, no segundo capítulo você tem um poema falando sobre Cristo, né, que Cristo, sendo igual a Deus, não teve isso como motivo de orgulho e tudo mais, aquele texto que vocês conhecem. E Paulo retoma no capítulo 3 essas ideias. Na verdade, ele meio que faz a carta de uma forma que os seus conselhos, as suas definições, etc., irradiam desse poema. Então, como se o poema fosse central na carta, essa mensagem sobre Cristo, né, fosse central na carta, e é central na carta, e a partir de algumas ideias que estão contidas ali sobre quem Cristo é, Paulo trabalha o seu próprio exemplo, né, porque nessa carta ele fala assim, olha, me copiem aqui, dá uma olhada em como eu faço. Né, ele tem outras ideias, como por exemplo, essa aqui, né, da centralidade, ou do valor precioso do Messias, né, e ele vai retomando então esses outros pontos. É muito interessante essa carta, porque ela é um pouquinho diferente aí, de outras que o apóstolo Paulo escreveu. E aqui então, por fim, quais são as 3 questões importantes, né, dessa passagem aqui? De que as coisas são insignificantes, que Paulo deixou de lado, que ele considera Cristo mais valioso e que ele quer ser encontrado em Cristo. As 3 coisas importantes são o status dos crentes. O que é o status? Né? É a posição, onde você está ali. Né? Deus os considera estando em Cristo. Então, esse é o seu status, ou agora sim fazendo a aplicação, mas é isso que o Paulo está falando ali acerca de si mesmo. Eu quero ser encontrado em Cristo. Então, o status de quem é crente, põe a confiança em Jesus, é estar em Cristo, vivendo nele. Jesus mesmo. Paulo está basicamente ecoando as palavras de Jesus aqui, né? Tanto nessa primeira parte sobre falar do valor do reino de Deus, Jesus também tem uma parábola muito interessante sobre o valor do reino de Deus, né? Aquela da pérola de grande valor, que a pessoa vende tudo para comprar essa pérola, ou seja, todas as suas posses eram significantes perto do valor dessa pérola. Mesma coisa que Paulo está ecoando aqui. E ele também está ecoando essa questão de viver por Cristo, né? Cristo usou símbolos muito poderosos para isso, né? Ele falou, vocês vão se alimentar de mim, vocês vão beber de mim, da minha carne e do meu sangue. E isso já foi chocante naquela época. Paulo está ecoando isso aqui. A gente quer ser encontrado em Cristo. Mas existem outras questões aqui, né? Primeiro, a questão do conhecimento íntimo, que só vem em uma relação pessoal. Esse conhecimento íntimo do Messias. Olha, eu quero conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor.
Então, é um elemento importante dessa passagem, o conhecimento íntimo de Cristo. E, por fim, essa questão da conformidade de vida, né? Paulo está comprometido com os padrões de comportamento do Messias. Olha o que ele fala aqui, ó. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos, né? Então, aqui ele está explicando, nesses versos anteriores, que ele quer viver de acordo com o Messias, e não mais de acordo com o que ele vivia antes. Muito interessante isso. São as 3 questões que eu gostaria de destacar. Agora, então, prosseguindo no nosso texto, a gente tem essas 2 frases, né? Com base na fé e a declaração de sermos justos. Essa mensagem provavelmente você já conhece, se você está numa EBD presbiteriana há algum tempo, que é a ideia da doutrina da justificação pela fé, né? Retomada aí pela Reforma e muito enfatizada Calvino, Lutero e outros aí. Gente, essa doutrina, ela é muito maravilhosa, ela é confortadora, né? A ideia de que você não precisa, por seus próprios méritos, obter o favor de Deus, e que, na verdade, isso é impossível, né? A ideia de que você recebe isso de graça, porque Deus coloca sobre você isso, a partir da vida de Cristo e dos méritos do Senhor Jesus. Essa ideia é maravilhosa, mas é uma ideia desafiadora, porque no fim a gente é meio orgulhoso e a gente quer merecer as coisas, a gente quer, sabe aquela sensação de quando alguém te dá um presente e você fala assim, putz, não sei se eu vou aceitar, porque, sei lá, eu não fiz nada para merecer, né? A gente quer merecer, a gente quer ser digno daquilo que a gente recebe, e na verdade a gente deveria mesmo abrir mão disso. O apóstolo Paulo está explicando isso aqui também, tá? Então, justificação, né, a ideia de você receber, né, um status de justo, não é apenas sobre o processo de você se tornar cristão, é sobre essa posição que você tem como membro do povo de Deus. E aqui expandindo, né, de novo, essa tensão entre próprios esforços e esforços de Cristo, ou lei e graça, né? Aqui a gente pode expandir e ver uma outra tensão também, que é os seus valores culturais, né? A sua história familiar, a sua identidade étnica, como a gente já estava falando anteriormente, em contraste, né, com o que você recebe em Cristo, ou com o seu status e identidade como membro pleno do povo de Deus. Muito legal, né? A justificação pela fé, ela tem também essa outra ênfase que Paulo está retomando aqui. E ele termina de um jeito que eu gosto muito, esses versos, que ele diz assim, quero conhecer a Cristo, ele está falando de uma forma pessoal, né? Experimentar o grande poder que ele ressuscitou, quero sofrer com ele, participando de sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Isso é a esperança de todo crente que põe sua confiança em Jesus, né? Conhecer mais a Cristo, experimentá-lo, sofrer com ele, ou seja, me identificar de todas as formas com ele. E de novo, Paulo está falando de você se alegrar mesmo em face de sofrimento. E se alegrar por quê? Porque você tem uma esperança. Não é só pelo que Cristo já fez por você, ou por quem você é em Cristo, mas pela esperança do que ainda vai chegar, né? Participar da ressurreição dos mortos, ou ser ressuscitado por Cristo, experimentar esse grande poder que atua nele. Essa é uma esperança muito importante para a gente, para podermos, inclusive, lidar com a questão do sofrimento e sermos alegres, como o apóstolo Paulo fala bem no primeiro verso aí dessa passagem que a gente está lendo, né? Alegrem-se no Senhor. Muito, muito bom. A esperança da ressurreição, então, acabei me antecipando ao meu próprio comentário, é o ingrediente-chave aí da confiança e da lealdade do apóstolo Paulo. Tá? O valor inestimável do Messias fazem o apóstolo deixar todos os seus antigos motivos de orgulho e confiança para trás, e é a isso que ele está inspirando os cristãos da cidade de Filipos a fazer também. Mas, gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o apóstolo Paulo, enfatizando tanto aqui os judeus, né, está dirigindo essa carta para os cristãos da cidade de Filipos, falando tudo isso? Veja, do mesmo jeito que os judeus possuíam esse orgulho, os cristãos da cidade de Filipos, mesmo em vista daquele mix cultural, né, que eu comentei no início, daqueles tipos de pessoa que tinham lá no grupo, eles também poderiam ter os seus orgulhos.
De repente, um cidadão romano era uma pessoa muito orgulhosa de sua posição, muito orgulhosa de ser um cidadão da maior cidade da Terra, né? Ou do maior reino do mundo conhecido. Com certeza esse orgulho era muito palpável ali entre aqueles que haviam conquistado essa posição por uma ascensão social através da guerra, né? As pessoas ascendiam socialmente através de feitos em guerra, em batalhas e tudo mais, e aí, como Filipos era uma cidade de veteranos, certamente você tinha gente que alcançou uma posição depois de ter participado aí de conquistas romanas. E Paulo está falando, isso não é motivo de orgulho. Ele está usando o exemplo dele como judeu, mas ele está falando, você, romano, não tem motivo de se orgulhar disso. Não confie nessas coisas, não confie nos próprios esforços, porque o Senhor Jesus vale muito mais do que isso. E então, de novo, a gente olhar para o contexto ajuda a gente a compreender, né, o que Paulo está dizendo aqui. Não fiquem, gente, focados apenas nessa refutação que Paulo faz às reivindicações judaicas. Tá? Paulo também está dando uma advertência aos filipenses e certamente se aplicaria a nós também, gentios, né? Que também temos os nossos orgulhos de posição, de cultura, de família, disso e daquilo, de identidade, talvez não tão forte quanto naquele período, mas nós também temos esses orgulhos que devemos deixar para trás, essas confianças que não deveriam estar aí em vista do grande valor de Cristo que nos chamou. E aí Paulo prossegue, então, falando assim, ó, não estou dizendo que eu já obtive tudo isso, que eu já alcancei a perfeição, né? Ele disse antes que queria sofrer, morrer com Cristo, participar de tudo, então ele está basicamente dizendo, pô, eu estou parecido com Jesus ali, né? Mas ele está falando aqui, ó, eu não estou dizendo que já obtive tudo isso, tá? Mas eu prossigo, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Olha como as coisas andam lado a lado, né? Jesus conquistou a gente para conquistar alguma coisa. Então, não é bem o contrário, né? Mas as coisas andam juntas. O que Jesus fez por nós e o que nós fazemos. Ele fala assim, não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. O primeiro trecho a destacar aqui, né, é toda essa parte de cima, em que Paulo está dizendo, olha, eu não alcancei, mas eu prossigo. Ou, como diz o título aqui, né, da nossa passagem, perseguindo a linha de chegada, né, eu prossigo para o final da corrida. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Ele até então estava explicando as coisas de outras formas, e aqui ele introduz uma metáfora. A metáfora do atleta. Ele fala assim, do mesmo jeito que o atleta é corredor, né, do mesmo jeito que o corredor, nós também estamos em uma corrida. E ele está indicando aqui, gente, com essa metáfora, uma certa disposição de vida. O prêmio celestial, né, ganhar o Messias e ser ressuscitado por ele, né, viver uma vida ressurreta por ele, é um prêmio tão valioso que justifica todos os melhores esforços do crente. Como Paulo já fez em outras ocasiões, né, quando ele usa a metáfora do atleta, o prêmio é o alvo do atleta. E esse prêmio é tão importante para ele que justifica os seus esforços, a sua dieta, que justifica a sua musculação, que justifica os seus treinos extenuantes. Né? E isso é um negócio assim, cheio, é uma metáfora cheia de vida, cheia de energia, né? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu ainda não alcancei o prêmio, mas a vida aqui não é um sofrimento, uma tristeza, um negócio arrastado até que Jesus venha. Esse intervalo entre a primeira vinda de Cristo, né, a sua morte e ressurreição, e a segunda vinda, não é um período de tempo em que nós nos arrastamos, um período de tempo que não serve para nada. Não, muito pelo contrário, é um período de tempo em que nós nos esforçamos, em que nós corremos, em que Deus desenvolve o nosso caráter. Isso é muito importante, a gente perceber que a nossa vida serve para isso, para a gente desenvolver essa disposição, essa qualidade de vida, que é a vida da nova humanidade inaugurada em Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo isso, que
também, né? Eu estou trazendo outros contextos, tá, gente? Não estou retirando tudo desse texto aqui, é claro que vocês percebem isso. Mas também está presente aqui essa ideia. E olha só, o contexto da fala de Paulo é a graça de Deus, até porque ele usa duas expressões importantes aqui. Ele fala assim, Jesus apoderou-se de mim, né? Ou Jesus me conquistou para alguma coisa. Ele assumiu o controle de minha vida. Esses são os significados da palavra que Paulo usou aqui, né? Que é traduzida como Jesus me conquistou. Então, se Paulo foi apoderado por Jesus, né? Se Jesus se apoderou de Paulo, isso não é uma coisa que Paulo conquistou. Na verdade, muito pelo contrário, isso é uma coisa que foi feita nele. É uma obra de alguém externa a ele que foi feita nele. E esse é o entendimento que nós temos do porquê e do como nós conseguimos viver uma qualidade de vida que glorifica Jesus, né, e que imita a conduta de Cristo. Por quê? Porque Cristo fez algo em nós. Porque o seu Espírito se apodera da gente, toma controle de quem nós somos e nos faz caminhar na direção que Ele quer. Então, a disposição, né? Aí agora voltando para aquilo que a gente estava falando, né, sobre esse período entre a morte de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus e a segunda vinda. A disposição da gente viver nesse período, ela tem que estar impregnada por essa esperança futura. O que nós fazemos, né? Esperança da segunda vinda. E o que nós fazemos é uma questão de correspondência em amor àquele que nos chama e nos segura pela mão, né? E uma questão de colocar energia e esforço e de colocar vida nesse negócio. Então, tudo isso está presente aqui, nessa fala de Paulo. Vocês percebem? Até aqui estão comigo? Me acompanhando? Espero que sim. O que a gente pode dizer aqui, né? Eu até destaquei a qual Jesus me conquistou. Esse é o contexto da graça. O que a gente pode dizer aqui, gente? Que o apóstolo Paulo, ele tem uma visão de que essa vida, ela possui certos alvos nesse período de vida mesmo. O que acontece no período entre que um crente se converte e ele morre e vai morar com Jesus, ou ele é ressuscitado, né, finalmente, para a nova vida com Jesus? O que acontece nesse período? Ele se arrasta até o fim de sua vida? Se converter, e depois morrer, estar com Jesus, são as únicas duas coisas importantes? Não. O caminho é muito importante. E o que Paulo está evidenciando aqui é que esse caminho tem alvos aqui dentro. Qual alvo? Alcançar mais maturidade, ou alcançar mais identificação com Cristo, né? Alcançar melhoria do nosso caráter, mais conformidade de vida com o padrão de comportamento do Messias, né? Do Cristo. Então, fazer as coisas e colocar energia nesse fazer é muito importante. Esse caminho, esse período, esse intervalo importa muito. Tanto esse intervalo grande, né, entre a vinda de Jesus e a segunda, quanto esse intervalo da sua vida, entre o momento que você conheceu a Cristo e o momento que você vai estar com Ele face a face. Importa muito. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E agora, nesse final, ele usa essa palavra aqui, né? Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. O que é a palavra que ele usou aqui? Teleios, que é a palavra que significa completo ou perfeito, ela indica nesse texto, né, adulto e maduro no conhecimento da verdade. Então tem essa referência aqui que eu peguei para vocês. Tem outros versos em que essa palavra é usada da mesma forma. Só que existe, gente, uma coisa aqui que é a possibilidade de Paulo estar usando essa palavra de forma irônica, sabe? Essa palavra perfeito, né? Todos nós que somos perfeitos devemos concordar com essas coisas. Por que ele pode estar usando isso aqui de forma irônica? E essa é uma opinião, né, do Tom Wright. É claro que deve... o Tom Wright é que lê em grego, eu não. O que ele está dizendo é que o apóstolo Paulo talvez esteja sendo irônico, porque existiam pessoas, talvez ali na congregação de Filipos, como talvez em todas as congregações, se você parar para pensar, né, que se acham perfeitas, que acham que já estão de boa, já alcançaram, né, aquele nível legal com Deus e estão basicamente vivendo um mini Jesus aqui. E essas pessoas, né, que se acham perfeitas, Paulo talvez esteja de alguma forma dando uma cutucada aqui, sabe? E falando assim, olha, espera um pouquinho, a maturidade, enquanto vivemos, ela não consiste na gente achar que chegou na linha de chegada, ela não consiste na perfeição.
Perfeição não existe aqui, né, nesse intervalo. A maturidade, na verdade, ela consiste em saber que a linha de chegada não foi alcançada. É aquela coisa do atleta experiente que sabe que a corrida não está ganha e nem perdida, até que o final tenha chegado. O cristão maduro é aquele que, tendo essa consciência, prossegue rumo ao alvo. Então, é um cutucão do apóstolo Paulo para quem se acha perfeito, né? Não, gente, tenha consciência. A maturidade, então, seria você ter consciência de que não está perfeito, tem muito trabalho a fazer, mas que você deve prosseguir rumo ao alvo. E é isso que ele fala aqui, né? Se você discorda em algum ponto, eu confio que Deus vai esclarecer para você. Então, quer dizer, se você não concorda com isso que eu estou falando, eu tenho certeza que Deus vai te mostrar de algum jeito que você não é perfeito, que a gente deve viver uma vida com energia e esforço, porque isso importa, né? Então eu espero que Deus esclareça essas coisas para você. E por fim ele fala, né, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Então é essa ideia, né, de você saber que você está no meio de uma corrida. Viva coerente com isso, viva de forma a não parar de correr, né, e também a não desanimar, a botar energia e tudo mais, que a gente já repetiu algumas vezes. Estamos chegando ao final, então, gente. E nós já estamos no verso 17 do capítulo 3, agora vai até o verso 1 do capítulo 4. O que diz nessa passagem, tá? Diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e eu digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitas pessoas cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição, estão indo, né, sendo destruídos. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Gente, o que o Paulo, então, quer dizer com tudo isso, né? Vamos por partes aqui. Primeiro ele fala, sejam meus imitadores, aprendam com as pessoas que seguem meu exemplo. E aí, ali embaixo ele está falando, né? Nossa cidadania vem do céu, aguardamos ansiosamente a volta de Jesus e tudo mais. Que exemplo é esse de Paulo? O que a gente deve imitar na conduta de Paulo, né? Sempre que alguém fala para você, você tem que me imitar. Te imitar no quê? Né? Então, Paulo está falando assim, ó, você tem que me imitar nessa confiança exclusiva que eu tenho em Jesus. Você tem que me imitar nessa conduta de vida que se conforma com a vida do Messias, ou melhor, né, que toma a forma, que parece com a vida do Messias, que tem a sua mente renovada, os seus hábitos, as suas atitudes renovadas para refletir quem Jesus foi e quem Jesus é. Quais são os desdobramentos, né, dessa confiança exclusiva de Paulo? O status justificado, então, né, me imitem nisso, coloquem sua confiança e descansem tranquilos, porque vocês estão justificados diante de Deus. Tenham esse conhecimento relacional de Deus e esse padrão de comportamento que caracteriza, né, os cristãos, os pequenos cristos, aqueles que seguem a Jesus. O que o cristão deve imitar também? A esperança de Paulo no futuro glorioso da vinda de Cristo, que restaurará todas as coisas e nos dará um corpo ressurreto. Ele começa falando assim, gente, sigam o meu exemplo. Nós aguardamos a volta de Cristo e é isso que nós aguardamos, né? Sermos transformados num corpo glorioso e estarmos com Cristo no novo mundo, quando Ele restaurar todas as coisas. Então, imitem essa esperança. A imagem, gente, que o Paulo está evocando aqui, né, sobre cidadania, também é muito importante, porque quando ele fala isso aqui, ó, nossa cidadania vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, gente, ele está de forma muito contextualizada aqui, mexendo com os sentimentos e as esperanças dos filipenses.
a imagem que ele está usando aqui, ela é a imagem do Salvador César vindo para Filipos, caso Filipos entrasse em alguma crise. É muito claro, né, essa imagem que Paulo está usando por causa dos termos que ele utiliza. Ele fala assim, a cidadania nossa, né, vem do céu. Então, o filipense já deve ter pensado, a cidadania, né, que é a nossa cidadania de Roma, o que Paulo está dizendo aqui é que existe uma cidadania que vem do céu. E de lá aguardamos a volta do Salvador. Gente, César era visto como o salvador do império, o salvador da república, não engano, provavelmente do império. Salvador do império. Jesus é o salvador, o verdadeiro salvador. Esse contraste entre César e Jesus também é muito importante nos escritos de Paulo, especialmente aqueles que se dirigem aqui, né, aos filipenses, uma colônia romana. Então, essa linguagem toda do apóstolo Paulo é muito, muito interessante. O que é mais um ponto que a gente pode destacar aqui? A vida nessa colônia, em Filipos, né, ela era tal que refletia a vida da própria Roma. Sim, os cidadãos romanos queriam viver como vivem os cidadãos da capital, né, a própria Roma. Então, Paulo está usando esse sentimento para falar assim, gente, vocês são cidadãos do céu, vivam como vivem os cidadãos do céu, vivam como vive o próprio reino de Deus, né? Vivam incorporando os valores do reino de Deus nas suas vidas. Essa é a tônica, né, da mensagem de Paulo. E aqui, só fazer um destaque, né, antes da gente ler o último trecho, quando ele fala assim, existem muitos, em contraste a esses que vivem como cidadãos do céu, existem muitos que são inimigos da cruz de Cristo, estão rumando para a destruição, o seu Deus é o próprio apetite, e eles vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. De quem que Paulo está falando aqui? Existem algumas hipóteses, né? Tem gente que fala assim, Paulo está falando de novo dos mesmos judeus, né, aqueles judaizantes que ele citou lá atrás, que eles são orgulhosos dos ritos judaicos. Tem gente que fala assim, não, ele está falando de crentes, né? É por isso que ele sofre especialmente, ele diz assim, com lágrimas nos olhos, é por isso que ele sofre especialmente, porque ele está falando de crentes que têm uma conduta que mostra hipocrisia, que na verdade eles não são, de fato, crentes, são inimigos de cruz de Cristo. Mas uma outra hipótese de quem Paulo está falando aqui são dos pagãos mesmo, das pessoas que estão ao redor deles ali, dos crentes, né, na cidade de Filipos e no mundo romano como um todo, e que se vangloriam de suas bebedeiras, se vangloriam de suas violências, né? O romano tinha muito isso, né, de se vangloriar da sua violência, da sua força com a qual ele subjugou outros, né? Eles se vangloriam das suas vidas sexuais desenfreadas, né? Eles também se vangloriavam disso, e os deus deles é o seu próprio apetite. Eles pensam apenas na vida terrena, estão rumando para a destruição. Então, provavelmente, é deles que o apóstolo Paulo está falando, tá? Mas, de qualquer maneira, existe essa advertência que Paulo faz, né, com lágrimas nos olhos, contra aqueles que não vivem essa cidadania celestial, o comportamento do Messias, né, a vida do reino de Deus. Gente, a gente tem que entender isso. Pode parecer, né, prepotente na nossa sociedade hoje você dizer que existe uma maneira certa de viver. Mas se ainda não ficou claro para você, essa maneira certa de viver não tem a ver com o estilo da roupa que você usa, não tem a ver com a sua família, não tem a ver com a sua herança cultural e étnica. Né? Se ainda não ficou claro, eu repito, tem a ver com essa qualidade moral e essa qualidade de esperança, de confiança, motivos onde você coloca as bases da sua vida. Certo? Tem a ver com isso. Essa é a verdadeira circuncisão do coração, é a verdadeira metanoia, a renovação da mente, que o apóstolo Paulo tanto fala. Nessa carta, o apóstolo Paulo enfatiza muito essa mudança de mente, por isso ele traz todos esses elementos, né, que a gente já falou aqui. Ele põe muitos contrastes nessa carta, então ele fala o tempo todo qual é a maneira correta e a não correta, e ele também instiga muitos sentimentos, ele provoca muitos sentimentos, ele provoca certos padrões da vida sentimental, emocional, por isso que ele insiste tanto, né? Alegre-se, por isso que ele usa tantas palavras pesadas, né? Ele tem aquilo como lixo, o valor de Cristo é inestimável, é por isso que ele faz isso, né? Porque ele está aqui falando
de dois aspectos da maneira como a gente funciona, que precisam ser renovados, né? O aspecto mais da nossa mente, da forma como a gente pensa e compreende as coisas, mas também o aspecto dos nossos sentimentos, né? Que são coisas interligadas e inseparáveis, na verdade. Então, o apóstolo Paulo fala das duas juntas, não é nenhuma surpresa. E aí é por isso que no final ele encerra assim, ó, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês, olha que carta pessoal, né? Legal essa carta. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Então, Paulo concluiu de novo com o imperativo, né? Ele começa com o imperativo nesse capítulo 3, aí, verso 1, ele fala que alegrem-se no Senhor, e no verso 1 do capítulo 4 ele diz, permaneçam firmes no Senhor. A razão, né, para permanecer firme foi apresentada aí durante todo esse trecho que a gente leu. A gente poderia sumarizar essas razões assim, ó. O valor do Messias é imensurável. Ganhá-lo, o Messias, tê-lo, ser nele, estar nele, tê-lo, essas linguagens todas que são utilizadas para explicar isso, tê-lo é melhor do que todas as identidades que antes eram motivo de orgulho. Então, essa é uma razão pela qual a gente deve permanecer firme no Senhor. Porque o valor do Messias é muito grande. O que mais que a gente tem de razão? O fato de que nós somos justificados pela fé em Jesus. Ou seja, o fato de que nós já somos incluídos na aliança e não precisamos nos mutilar, né, ou cortar o nosso corpo, como os judaizantes queriam. O fato de que nós já estamos incluídos nessa aliança por causa do que Cristo fez, derramado nós pela sua graça, né? E aí, por fim, então, o outro motivo da gente permanecer firme no Senhor é porque nós temos essa esperança de ressuscitarmos com Cristo e de estarmos, no momento da sua vida, né, num novo mundo restaurado. Como ele diz aqui, ó, submeterá todas as coisas ao seu domínio. Então você deve talvez ter se perguntado aí, quando primeiro apareceu essa imagem. Por que eu pus cidade de Campinas, né? Se eu estou falando aqui de cidadãos do céu, por que eu não pus um povo aqui sentado na harpa e tal, sentado na nuvem tocando harpa? Porque essa concepção, né, de céu um lugar que não é a terra, né, e terra é um lugar ruim e céu é um lugar bom, ela não é uma concepção que estava na mente do apóstolo Paulo, na mente dos escritores bíblicos. Na verdade, a concepção que estava na mente deles era a da eternidade tocando a terra. Se você não está familiarizado com o conceito do templo, né, você pode procurar depois, me manda uma mensagem que eu explico, mas, ou referencio, na verdade, né? Mas o conceito de templo é um local onde céus e terra se encontram, a presença do divino, a presença de Deus, né, se encontra com as criaturas, com a criação. E o período do segundo templo é muito marcado por essa esperança, né, de que esse lugar seja construído logo. É lógico que os caminhos pelo qual ele seria construído divergem totalmente. Né? Os judeus dizem que de dois rabinos, se você tiver dois rabinos, você vai ter 3 opiniões. Né? Eu imagino que o apóstolo Paulo está trazendo ainda mais uma aqui, que é a opinião de Cristo. Né? A construção desse novo mundo, da eternidade, tocando a criação, né? Ela já começa com Jesus e ela é a nossa esperança, que ela seja concretizada. E aí nós vivemos nesse mundo ressuscitado com o corpo glorificado na presença do Salvador. Não tem esperança melhor do que essa. Então essa é uma das razões pelas quais devemos permanecer firmes no Senhor. E aqui se encerra então, gente, a nossa referência, nossos estudos. Puxa, já são 5. Temos aqui as referências que eu utilizei. Deixa eu mostrar aqui no vídeo, não sei se vocês estão vendo no vídeo também. Mas tem aqui, ó, Paulo para Todos, tá? É um livrinho curtinho, pequenininho, vale muito a pena. O trecho de Filipenses, né, que eu usei como base, tá bem aqui no meio desse livrinho. E aqui você pode procurá-lo também na internet, tem um box bem legal para comprar, né, de Paulo para Todos. Tem a Bíblia de Estudo, que eu utilizei aqui para pegar algumas palavras, para ler um pouco também de comentários, tá? E tem esse projeto Bible Project, que está lá disponível no YouTube, onde você pode ver o panorama do livro de Filipenses, está em português, tá bom? Você pode ler, você pode ouvir o vídeo, acho que ele tem 6 minutos, e ele explica muito bem o teor da carta como um todo. Vale a pena você retomar isso, tá? Às vezes entre um domingo e outro, a gente esquece um pouco as coisas. Mas é isso, eu fico à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida. Quem não tiver
fica tranquilo para sair, eu já vou fazer uma oração para você ficar tranquilo e continuar com o seu dia, mas quem quiser ficar aí, tem mais alguns minutos ainda e a gente pode fazer isso, tá bom? Gente, vamos orar? Espero de coração que tenha sido bom para você, que você tenha compreendido novas coisas e que você tenha, como disse o Tiago, sedimentado já as coisas que você já sabia e que Deus faça com que essa palavra vire vida no seu coração. Ora comigo e aí tá livre, tá bom? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado por todos esses crentes que estudaram tanto, que se dedicaram às suas vidas, Senhor, para compreender a mente do apóstolo Paulo, o período, Senhor, ali do primeiro século, o período que o Senhor Jesus viveu, e qual que é o teor dessas palavras, como é que nós podemos aplicá-la para hoje. Obrigado, Senhor, por todos os teólogos, estudiosos e os crentes, Senhor, que preservaram esses textos e, na verdade, compreenderam e escreveram tanta coisa em cima disso, para que a gente pudesse estar hoje aqui, na IBD, também aprendendo, também sendo renovados na nossa mente por essa revelação do Senhor para nós. Obrigado, Senhor, pela tua revelação. Obrigado porque nós não merecemos, Senhor Deus, receber nada de Ti, mas a gente recebe mesmo assim e a gente quer aceitar com alegria esse presente e aceitar com alegria o presente da nova vida que o Senhor Jesus nos deu e comprou para nós. Nós fomos conquistados pelo Senhor e nós te agradecemos por isso. Queremos viver de maneira que demonstre isso, né, ao mundo e com gratidão ao Senhor, em resposta ao Senhor. Pai, esse é o nosso desejo. Guarde o nosso coração, esteja conosco no nosso dia, abençoe o nosso almoço, nosso encontro de família, amigos, que o Teu Espírito nos guie em tudo que fizermos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.